Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal de filosofia. Depois de percorrer os caminhos da filosofia antiga, mergulhar nos pilares da filosofia clássica e navegar pela busca da tranquilidade no helenismo e pelo diálogo entre fé e razão na filosofia medieval, e finalmente, desvendar a revolução da razão e da ciência na modernidade, chegamos agora ao nosso tempo, a filosofia contemporânea. Este é um período fascinante, mas também desafiador, pois é marcado por uma enorme diversidade de correntes, uma crise dos grandes sistemas filosóficos, aqueles que tentavam explicar tudo com uma única grande teoria, e uma influência sem precedentes das ciências, especialmente a psicologia, a sociologia e a linguística, que começaram a transformar a maneira como entendemos o ser humano e o mundo. A filosofia contemporânea não é um bloco monolítico. É um mosaico vibrante de abordagens que constantemente reavaliam os problemas tradicionais e buscam novas maneiras de compreendê-los. É um tempo de reflexão sobre o que significa ser humano em um mundo pós-revolução industrial, pós-guerras mundiais, pós-descobertas científicas que abalam nossas certezas. As perguntas continuam, mas as respostas são buscadas em novos terrenos, muitas vezes fragmentados e sempre em diálogo com a complexidade da nossa existência. O idealismo alemão e seus desdobramentos. Além de Kant. Começamos logo após Immanuel Kant, com uma corrente que tentou ir além de suas dicotomias entre fenômeno e númeno, entre a razão teórica e a prática. O idealismo alemão buscou resolver essas tensões, elevando o espírito, a ideia ou a consciência ao centro da realidade, vendo-a como a verdadeira força motriz por trás de tudo. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. O espírito que se desdobra na história. O maior e mais ambicioso expoente do idealismo absoluto foi o alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, de 1770 a 1831. Para Hegel, a realidade não é estática, mas um processo dinâmico de desenvolvimento do espírito absoluto, que podemos entender como a razão universal ou Deus se realizando na história. Tudo na realidade, a natureza, a sociedade, a história, a arte, a religião, a própria filosofia, é uma manifestação desse espírito em constante evolução. Hegel desenvolveu a dialética como método para compreender esse processo. A dialética hegeliana funciona em 3 momentos: tese, uma ideia, um conceito, uma situação. Antítese, oposto à tese, uma contradição ou negação da tese. Síntese, a resolução do conflito entre tese e antítese, um novo estágio que supera e conserva aspectos dos 2 anteriores, mas que por sua vez se torna uma nova tese para um novo ciclo. Pensem na história. Para Hegel, ela não é uma sucessão aleatória de eventos, mas o desdobramento dialético do espírito em direção à sua autoconsciência plena e à liberdade. Por exemplo, a tese poderia ser uma ideia de liberdade individual. A antítese, a necessidade de organização social. A síntese, a criação de um Estado que garante a liberdade dentro de uma ordem racional. A filosofia de Hegel é um sistema grandioso que busca abranger e dar sentido a todas as áreas do conhecimento e da realidade, vendo a história como a marcha da razão em direção à sua realização plena. Arthur Schopenhauer. A vontade cega e o caminho da renúncia. Em um contraste chocante com o otimismo racionalista de Hegel, surge Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860. Schopenhauer foi um crítico feroz de Hegel e da ideia de que a razão ou o espírito seriam a essência do mundo. Para ele, a verdadeira essência do mundo não é a razão, mas sim a vontade cega, irracional e insaciável. Essa vontade é uma força cósmica, um impulso incessante e sem propósito que se manifesta em tudo, desde a força da gravidade até os instintos humanos mais profundos. Ela é a raiz de todo o desejo, consequentemente, de todo o sofrimento. Por estarmos sempre querendo algo, sempre buscando satisfazer nossos desejos, estamos fadados à insatisfação. A vida, para Schopenhauer, é essencialmente dor. Influenciado profundamente pelo pensamento oriental, especialmente pelo budismo e hinduísmo, Schopenhauer propôs que o caminho para a libertação da dor não está em satisfazer a vontade,
mas sim em negar ou renunciar a ela. Isso pode ser feito através da contemplação estética. Na arte, podemos nos libertar momentaneamente do jugo da vontade. Ascetismo e compaixão, diminuindo os desejos e desenvolvendo a empatia e a solidariedade com o sofrimento alheio. Aceitação do sofrimento, reconhecendo a natureza inevitável da dor, podemos alcançar um estado de resignação e paz. Sua filosofia, embora pessimista, oferece um caminho para uma espécie de redenção existencial através da compreensão e da superação da vontade. Friedrich Nietzsche. A morte de Deus e a transvaloração dos valores. Ainda mais radical na crítica à tradição filosófica ocidental é Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900. Nietzsche foi um filósofo que questionou as bases da moral, da religião e da filosofia ocidental, argumentando que elas estavam enfraquecendo a vida e negando o potencial humano. Ele ficou famoso pela frase "Deus está morto". Isso não era uma afirmação ateísta no sentido literal, mas uma constatação da morte dos valores transcendentes que por séculos deram sentido à vida humana no Ocidente. Com a perda da crença em Deus e em um mundo além, a humanidade se viu sem um fundamento moral absoluto, em um vácuo de sentido. Nietzsche criticava a moral judaico-cristã e a moral socrático-platônica, que ele via como moral de rebanho ou moral de escravos, por valorizarem a humildade, a piedade, a negação do corpo, o altruísmo e a fraqueza, em detrimento da força, da criatividade, da individualidade e da autoafirmação. Ele propôs a transvaloração de todos os valores, ou seja, uma reavaliação radical do que consideramos bom e mal, certo e errado. Seus conceitos-chave incluem: vontade de potência, não é a busca por dominação sobre os outros, mas uma força criativa e afirmativa da vida. É o impulso para a superação de si mesmo, para o crescimento, para a criação de novos valores, para a excelência e para a autoafirmação. É a energia vital que busca expandir e realizar seu potencial. Além do homem, Ubermensch, essa é a figura que Nietzsche propõe como o ideal a ser alcançado pela humanidade. O além do homem, muitas vezes traduzido como super-homem, mas com o sentido de além ou acima do homem comum, é o indivíduo que transcende as limitações da moralidade de rebanho, que cria seus próprios valores a partir de sua vontade de potência, que celebra a vida em sua plenitude, com suas dores e alegrias, e que é o senhor de si mesmo. Não é um ser sobre-humano, mas a máxima realização do potencial humano. Eterno retorno do mesmo. É uma ideia desafiadora e enigmática. Nietzsche propõe que todos os eventos, todas as suas ações, pensamentos, alegrias e dores, se repetirão infinitamente, exatamente da mesma forma. Essa não é uma teoria cosmológica, mas um teste ético. Se você soubesse que tudo o que você faz agora se repetirá para sempre, você viveria sua vida de forma diferente? Você aceitaria essa realidade com alegria e a amaria? Amor fati, amor ao destino. A ideia do eterno retorno é um convite a viver cada momento com intensidade máxima, de tal forma que você desejaria que ele se repetisse infinitamente. Nietzsche, com sua crítica radical, abriu caminho para muitas das correntes que viriam no século XX, questionando as bases da moralidade e da razão.